Diário de John Wesley, o pai do metodismo, edição compacta, 1737. Dificuldades na Geórgia. 1º de janeiro, nossas provisões diminuíram. Nossa viagem tornou-se mais longa do que esperávamos, mas com pouca carne de urso assada, carne seca ao sol. A cozinhamos e a consideramos alimento saudável. No dia seguinte, alcançamos Darien, o assentamento dos montanheses escoceses. Um povo sóbrio, laborioso, amigável, hospitaleiro, cujo ministro, Sir MacLeod, é um homem sério e, eu espero, piedoso. Na segunda-feira à tarde deixamos Darien e, na quarta-feira, dia 5, chegamos a Frederica. A maioria aqui, como esperávamos, era fria e insensível. Não encontramos um que guardasse seu primeiro amor. Oh, envia tua luz e a tua verdade para que essas possam guiá-los. Não permita que eles sigam suas próprias imaginações. Depois de ter dado socos no ar neste lugar infeliz durante 20 dias, em 26 de janeiro fiz minha despedida final de Frederica. Não foi por alguma apreensão acerca do meu próprio perigo, embora minha vida tenha sido ameaçada muitas vezes, mas pelo desespero absoluto de fazer o bem, o que me fez lamentar com o pensamento de não mais vê-la. Em minha volta para casa, procurei o famoso livro As Obras de Nicolas Maquiavel e me propus a ler e considerá-las cuidadosamente. Eu começo com um preconceito a seu favor, ao ser informado de que ele tem sido frequentemente mal compreendido e grandemente distorcido. Ponderei os sentimentos que eram menos comuns, transcrevi as passagens onde foram inseridos, comparando uma passagem com a outra, e me esforcei para formar um julgamento razoável e imparcial. Concluí que se todas as outras doutrinas que o diabo tem se comprometido a escrever, desde que as letras estão no mundo, fossem reunidas em um só volume, elas não atingiriam este objetivo? E se pudesse um príncipe ser formado por meio deste livro, que recomenda tão calmamente a hipocrisia, a infidelidade, a mentira e o assassinato de todos os tipos? Domiciano ou Nero seriam anjos de luz comparados a este homem. 31/1, segunda-feira. Chegamos em Savannah, na terça-feira, 1º de fevereiro, festa de aniversário do primeiro comboio a desembarcar na Geórgia. Tivemos um sermão e santa comunhão. Na quinta-feira, 24, concordamos que o Sr. Igham fosse para a Inglaterra e se empenhasse em trazer alguns de nossos amigos, se fosse do agrado de Deus, para fortalecerem nossa mão de obra. No dia 26, ele deixou Savannah. Por intermédio do Sr. Igham, eu escrevi aos associados do Dr. Bray que enviassem uma livraria paroquial a Savannah. Espera-se que os ministros que a receberem enviem um relato a seus benfeitores sobre o método que usamos para catequizar as crianças e instruir aos jovens em nossas respectivas paróquias. Esta parte da carta foi como segue. Nosso método geral é este. Um jovem que veio comigo ensina entre 30 e 40 crianças a ler, escrever e calcular, antes da aula, durante a manhã e depois da aula à tarde. Ele catequiza a classe dos menores e se esforça para fixar alguma coisa do que foi dito no entendimento e memórias deles. À tarde ele instrui as crianças maiores. No sábado à tarde eu catequizo todos eles juntos. O mesmo faço no domingo de manhã, antes do culto vespertino.
E na igreja, imediatamente depois da segunda mensagem, eu seleciono um pequeno número deles para repetir e ser examinado em algumas partes dela, empenhando-me para explicá-la e reforçá-la mais amplamente, tanto para eles quanto para a congregação. Algum tempo depois do culto matutino, a pedido de meus paroquianos, nos reunimos em minha casa, como eles também têm feito às quarta-feiras à tarde, e passamos cerca de 1 hora em oração, canto e exortação mútua, um pequeno número, principalmente dos que desejam receber a comunhão no dia seguinte, se reúne aqui no sábado de manhã, e alguns desses vêm até mim nas outras tardes e passam meia hora na mesma ocupação. 4/3, sexta-feira. Escrevi aos curadores de Geórgia um relato de nossas despesas no ano de 1º de março de 1736 a 1º de março de 1737, que, deduzindo despesas extraordinárias como reparar a residência do pastor e viagens para Frederica, somaram para o senhor Delamotte e eu 44 libras e 4 shillings e 4D. Das orientações que recebi de Deus nestes dias no tocante a um assunto da maior importância, eu não pude deixar de observar, como fiz muitas vezes antes, o completo equívoco daqueles que afirmam que Deus não responderá nossas orações, exceto se nosso coração resignar-se totalmente à sua vontade. Meu coração não está totalmente resignado à sua vontade. Portanto, não me atrevo a depender de meu próprio julgamento. Clamei o mais sinceramente a Ele, para suprir o que estava faltando em mim. Sei e estou seguro de que Ele ouviu minha voz, enviando sua luz e sua verdade. Próxima leitura, 4/4, segunda-feira, 1737.